episódio de Teologia do Corpo Seed by Seed, diretamente aqui do YouTube, do canal da Web TV SDV, da comunidade Sementes do Verbo. Nós somos Tatiana e Ronaldo de Mello e é muito bom poder ter a sua companhia nessa nossa jornada pelas catequeses do amor humano de São João Paulo II, também conhecido como a Teologia do Corpo. Nós estamos no segundo ciclo, é o ciclo que fala da redenção do coração humano, ou seja, o homem é deformado pelo pecado, mas a redenção de todo ser humano e do ser humano por inteiro que Jesus Cristo veio trazer. Se você não acompanhou ainda as nossas reflexões desde o comecinho, vai lá na playlist das Sementes do Verbo, Seed by Seed, Teologia do Corpo, e lá você tem os episódios anteriores, desde o iniciozinho, a gente contando como surgiu a Teologia do Corpo, o primeiro ciclo, que é o ciclo do princípio, então começa pelo princípio. E se você quiser, os episódios também, você pode maratonar a primeira temporada do Seed by Seed, que teve como base o livro Amor e Responsabilidade, do Karol Wojtyla, bispo da Cracóvia, que é o embrião para a Teologia do Corpo, onde nós estamos hoje. E nós estamos fazendo a reflexão de Jesus com base no Sermão da Montanha. E a gente quer trazer um outro trechinho do Sermão da Montanha, que é Mateus 5, claro, versículo 8. Jesus dizendo assim: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. O nosso tema de hoje, então, é a pureza de coração e de corpo inteiro. Na verdade, a pureza ela vai ter uma ação e uma atuação nessas duas realidades, tanto na realidade interna quanto na realidade externa. Mas ela começa, e aí por isso que é bom, e ninguém melhor do que o Papa São João Paulo II para nos orientar a começarmos do princípio. Ele sempre fez isso, a teologia do corpo é calcada em começar pelo princípio e não seria diferente com a pureza. A pureza é uma realidade que é buscada de dentro para fora. É necessário que a pessoa perceba o valor de cada um de nós, como a gente meditou no encontro anterior, o valor. E essa pureza permite que a gente enxergue e consiga ver essa pureza e essa beleza interior, e aí sim a gente consegue ver a beleza exterior. No final das contas, a gente vai ver que o que verdadeiramente interessa é a beleza interior, porque a beleza exterior, ela com o tempo vai se diminuindo, acabando, ela vai se degradando até que a gente volte a ser pó. Então, a pureza é necessária para que a gente veja a beleza de voltarmos a ser pó. Não há nada de errado nisso, não há nada de feio nisso. Mas Jesus nos orienta a vivermos e entendermos essa pureza de dentro para fora, fazendo esse caminho do interior do nosso coração para o exterior da nossa vida. É isso que o Papa São João Paulo II chama de um novo ethos que Jesus nos convida a viver, uma nova ética para que a gente possa trazer para a nossa vida e para os nossos relacionamentos, sejam eles quais forem. Trocando em miúdos, não adianta ser hipócrita como muitos fariseus que Jesus acusa e viver só de aparências e de legalismos. É claro que expressar em todas as dimensões da nossa vida aquilo que a gente efetivamente vive é importante, porque afinal de contas é um testemunho de vida que a gente dá. Uma pessoa que se dispõe a ser reta, a ser um bom cristão, um bom cidadão, uma pessoa que se dispõe a verdadeiramente seguir o Evangelho, ela precisa sim ter atitudes visíveis, atitudes notáveis que mostram que ela é uma boa pessoa. O que a gente não pode fazer, e Jesus chama a atenção disso, e também o Papa São João Paulo II, claro, é que a gente não pode ser duas caras. A gente não pode fingir
ser uma coisa que a gente não é. A gente primeiro precisa, de fato, ser um bom cristão. É claro que nós temos pecados, limitações, dificuldades. A gente sabe disso e Deus sabe disso melhor do que a gente, né? Mas a gente precisa começar de dentro para fora esse processo verdadeiro de conversão. Não adianta a gente querer fazer algo forçado e de fora para dentro. Precisa, de fato, começar no nosso coração. Não é à toa que Jesus sempre insiste no coração. O ponto de partida é esse. E só completando o que eu falava antes, quando a gente percebe a pureza e vive essa pureza de dentro para fora, mostrando que a pureza da beleza interior ela é maior do que a exterior, isso não significa que nós desprezemos o belo. Isso não significa que nós desprezemos a beleza natural que cada um de nós tem. Seja qual for o atributo que torne essa nossa beleza maior, essa beleza exterior mesmo. A forma como a gente se relaciona, a nossa simpatia, não necessariamente atributos físicos, mas atributos que exteriorizem o nosso ser. Né? Tem pessoas que são mais fechadas, mais tímidas, pessoas que são mais expansivas. Isso é uma característica da manifestação da exterioridade. E há beleza nisso também. Inclusive naquela pessoa que é mais tímida, há beleza também naquela pessoa que é mais calma, mais tranquila, que faz o contraponto. Nós dois somos esse grande exemplo, né? Um é um pouco mais agitado, o outro é um pouco mais calmo, mas o que um contribui com um pouco, o outro contribui com mais um pouquinho da sua parte e faz o balanço. Um complementa o outro. Aqui a gente já poderia, né, Raquel? Ficou uma chavezinha para complementariedade do masculino e do feminino, mas não é o tema de hoje. Mas veja como que a teologia do corpo ela é uma só. Mas para que a gente dê continuidade ao nosso raciocínio dessa nossa meditação sobre a pureza, esse novo ethos que a gente falava, que Jesus vem propor para cada um de nós, não é um ethos puro, mas é um ethos da redenção. Um ethos que nos levará a uma modificação de nós enquanto pessoa e pessoas redimidas. A gente sempre fala isso na formação da teologia do corpo, naquela formação básica que a gente faz. A proposta do Papa São João Paulo II para a sexualidade humana é sair de uma sexualidade que vem sendo reprimida para uma sexualidade que seja redimida. E Cristo, ele sabe que a gente não tem como voltar à inocência original, né? Quem lembra do primeiro ciclo, do princípio, quando a gente falou nisso, um dos atributos, uma das graças que o ser humano antes do pecado tinha, era a inocência original. A gente não tem como voltar à inocência original, mas pela redenção de Cristo, podemos ser criaturas novas, podemos ser um homem novo, podemos ver as coisas e fazer as coisas e ter relacionamentos verdadeiramente renovados. O convite que Jesus nos faz é para que a gente reencontre. A gente reencontre aquela realidade da inocência original. O pecado destruiu essa possibilidade, de uma vez por todas, de nós voltarmos a sermos originais. Né? Não tem jeito. A originalidade, o pecado fez com que a gente perdesse. O ethos da redenção vem fazer a gente ser redimido e reconstruídos nessa realidade. E com isso a gente encontra e se reencontra com as formas vivas pelas quais nós somos chamados a viver e nas quais nós somos chamados e convidados a encontrar a pureza de olhar, a pureza que a gente poderia falar da tríplice concupiscência, que é a pureza do olhar, a pureza do coração e a pureza, grosso modo, né, para as coisas materiais. Essa maneira de reencontrar essas formas vivas do ser humano estarão basicamente no nosso modo de ser e no nosso modo de agir. É a grande sacada, digamos assim, que o Papa São João Paulo II quer mostrar. Porque se depois de ouvir tudo que Cristo falou,
Se depois de percorrer aquele caminho que a gente mencionou no encontro passado de São Tomás de Aquino, do entendimento para a vontade e para os apetites sensitivos, fazendo paralelo com o Papa São João Paulo II, que é uma forma de nós controlarmos aquilo que é instintivo em nós. Isso é o modo de ser. Se isso não me leva a um novo modo de agir, eu não vou me encontrar e nem me reencontrar com aquela forma viva que o ethos da redenção quer trazer para mim, de me fazer uma nova pessoa a partir do meu pecado e apesar do meu pecado. E de uma forma prática, isso acontece como? Através do domínio de si, ou seja, da virtude da temperança. A temperança, aquela virtude que vai temperar, que vai botar bonitinho, em ordem, harmonizar, no caso, como a gente está falando, da sexualidade, harmonizar, temperar os nossos desejos. Tem um provérbio grego, muito antigo, que dizia que o prazer e a felicidade são para a vida como o vinagre e o sal para a cozinha. A gente não usa vinagre aos cântaros, aos litros, aos galões, e nem usa sal aos quilos, às colheradas. É um pouquinho. O prazer, o amor, o desejo são esse tempero da nossa vida, são o tempero do amor. Por isso a virtude da temperança, ou seja, a gente saber ordenar como uma boa cozinheira que sabe equilibrar bem os sabores dos temperos. A temperança vem para nos ajudar a equilibrar, a harmonizar o tempero da nossa vida, o tempero do nosso dia a dia, para a gente viver com saber e com sabor, para a gente viver de uma maneira sábia, com sabedoria, os eventos do nosso dia a dia, os nossos relacionamentos. Por isso é que São João Paulo II, quando fala de pureza, não tem como não tocar na virtude da temperança, ou seja, no autodomínio, no domínio de si próprio. Exatamente. E com isso, o grande objetivo final do Papa São João Paulo II, com esse momento de análise, de perspectiva da pureza, é fazer com que a gente domine aquilo que é concupiscente em nós, né, a concupiscência, e aqui você pode entender aquela tríplice concupiscência que está lá na carta de São João, e também o homem enquanto um ser concupiscente. De novo, se a gente percebe essa mudança, a gente percebe o grande objetivo da pureza, que é essa transformação de dentro para fora. Porque se eu internamente conheço, e eu não vou fazer força para lutar, para tentar combater algo que ou eu não conheço, ou eu não sei se é bom ou se é ruim. Mas se eu consigo, com essas palavras de Cristo, perceber o que há de errado, o que há de mal nessa atitude libidinosa, nessa atitude de concupiscência, eu automaticamente afasto ela da minha realidade, do meu ser, do meu agir, e me torno um homem livre da concupiscência. É uma reação em cadeia automática. Porque se eu não desejo, por exemplo, comer algo que eu sei que vai me engordar, qual vai ser a consequência do desejo de não comer? É colocar em prática o não comer e o resultado será não vou engordar. Eu até precisaria engordar um pouquinho, acho que eu estou um pouquinho magro, mas que seja essa comparação para que a gente possa entender que se for muito gorduroso, se for com muito açúcar, é melhor, como a Tatiana falou, da virtude da temperança. Vamos manter o equilíbrio. Para que o excesso de um lado, para que o excesso do outro, se eu sei que vai me fazer mal? Saibamos evitar e fugir da concupiscência a partir de uma pureza do coração, para que sejamos homens e mulheres livres da concupiscência. E para a gente encerrar, falando sobre a pureza, São João Paulo II nos traz a reflexão também do Evangelho de São Mateus, capítulo 15, versículos 11 e depois o 18 e o 19. Jesus nos diz assim: não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca. Isto sim o torna impuro.
O que sai da boca procede do coração, e isto torna o homem impuro. Com efeito, é do coração que procedem as más intenções, os assassínios, os adultérios, as prostituições, os roubos, os falsos testemunhos e as difamações. Vejam só como não tem jeito. Para que nós sejamos exteriormente pessoas boas, homens e mulheres bons, nós precisamos começar esse processo de conversão e de mudança, esse processo de purificação lá no nosso coração. Fica essa reflexão, esse verdadeiro exame de consciência para a gente ver e perceber o que tem saído de mim. O que eu, enquanto pessoa, enquanto ser humano, o que eu tenho entregue para o mundo? Que tipo de relacionamentos eu tenho cultivado à minha volta? Existe pureza nas minhas intenções e nas minhas ações? No próximo episódio, a gente vai trabalhar isso um pouquinho mais, então continua ligado com a gente, porque essa nossa plantinha está crescendo, germinando, é a árvore da teologia do corpo crescendo também no seu coração. Então fica ligado, porque na semana que vem tem mais um novo episódio de Seed by Seed.